Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Medicina Legal. Professor Alexandre Pavan aqui com vocês, Projeto Caveira. Espero que estejam caminhando bem aí nos estudos, firme e forte. A gente já tem bastante conteúdo aí e hoje a gente vai começar agora um tópico que é, sem sombra de dúvidas, o tópico mais extenso do nosso curso e também o que mais cai em prova de concurso, que é basicamente a nossa traumatologia forense, tá? Em traumatologia, pessoal, a gente estuda tudo basicamente que envolve lesões corporais produzidas por instrumentos. Então, o nosso foco aqui com vocês vai ser falar um pouquinho sobre, né, os instrumentos contundentes, antes falar um pouquinho o que é lesão corporal, depois entrar em arma branca, arma de fogo, enfim, a gente vai destrinchar aqui todos os tópicos relacionados com esse assunto, para que vocês tenham condição de chegar lá no dia da prova e arrebentar nas questões de vocês, tá? A traumatologia ela inclui alguns outros tópicos, né, que normalmente não caem nas provas que não seja de médico legista, então a gente não vai tratar assim toda a traumatologia, né? A traumatologia ela envolve também lesões por pressão atmosférica, lesões por eletricidade, lesões por temperatura, que aí já são coisas muito mais específicas. Mas essa parte que eu vou discutir com vocês, tanto de lesão corporal quanto à parte das lesões produzidas por instrumento contundente, arma branca, arma de fogo, isso aí vocês podem ter certeza que vai ter alguma questão na prova de vocês. Então prestem bastante atenção, vou procurar detalhar bastante os tópicos, explicar de forma bem detalhada e deixar vocês ali prontos para resolver qualquer tipo de questão que venha desse assunto, beleza? Então, bora lá começar a trabalhar. Aqui. Então, como eu falei para vocês, traumatologia forense é o tópico mais extenso do nosso curso, tanto que eu dividi a aula em duas, né? E vocês vão ver que a gente vai ter bastante conteúdo, né? A primeira parte nós vamos falar sobre lesão corporal e sobre lesões e morte por ação contundente. Já a segunda parte nós vamos falar sobre lesões e morte por armas brancas e também por projéteis de arma de fogo, tanto de baixa quanto de alta energia. Só um inicial aqui. O que as provas vão cobrar de vocês é que vocês conheçam os tipos de lesão, consigam classificar os tipos de instrumento que produzem cada uma das lesões, o que dá numa lesão produzida por um disparo de arma de fogo, como é que a gente estuda essas lesões, armas brancas, e aí a potencialidade de morte ou não depende da magnitude da lesão, né? Então, um tiro por arma de fogo que atinge a região da cabeça ou região do peito, coração, vai levar o indivíduo a óbito. Um tiro que atinge a região do braço e da perna, muito provavelmente não. E aí, as lesões em si, né, que é o que a gente foca, elas são muito, assim, são iguais, né? Tanto a lesão de entrada quanto a lesão de saída. O que vai mudar, por exemplo, mesmo é o trajeto, e aí os órgãos que são atingidos nesse trajeto e a magnitude da energia gerada naquela lesão, beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui o nosso trabalho, tá? Bom, pessoal, a primeira coisa que vocês têm que saber e compreender são os conceitos que envolvem a traumatologia forense, né? Quando a gente fala de traumatologia forense, a gente está falando de uma área da medicina legal que estuda basicamente, como eu já falei para vocês, as lesões corporais resultantes de traumatismo, né? Vejam que o termo trauma em medicina legal é um termo muito amplo, tá? Eu até coloco aqui, ó, traumatismos de ordem material ou moral, danosos ao corpo ou à saúde física ou mental. Algumas vezes a gente vai ter caracterização de lesões corporais, mesmo que elas não tenham manifestação física evidente e aparente, mas vamos ter só danos psíquicos, né? Vou dar aqui um exemplo para vocês. Vamos supor que
numa abordagem de um assalto, então você tem ali uma ameaça grave, real, uma situação de muito medo, e o bandido não produziu nenhuma lesão física nessa vítima. Mas, em razão daquele trauma que foi gerado, essa pessoa ela desenvolveu agora um quadro de ansiedade, um quadro de depressão, uma fobia, uma síndrome do pânico, que são alterações psíquicas. Em medicina legal e para o direito, isso também faz parte do conceito de lesão corporal. Por isso que eu coloco aqui para vocês que em medicina legal nós vamos estudar as lesões resultantes de traumatismo, tanto de ordem material quanto de ordem moral, sejam eles danosos ao corpo físico ou ao corpo mental, né, ou à saúde mental. Claro que a comprovação das lesões, né, e das alterações psíquicas, ela é muito mais difícil, envolve exames de psiquiatria forense, estabelecer um nexo de causalidade bem robusto com relação ao início da sintomatologia e o evento que teve a agressão, né, a agressão moral aqui no caso, mas isso também faz parte do conceito de lesão corporal. O examinador ele não vai explorar de vocês as lesões corporais do ponto de vista psíquico, ele vai explorar de vocês as lesões corporais do ponto de vista físico, mas vocês precisam saber que se houver a cobrança do conceito de lesão corporal, vocês não podem se esquecer das alterações de ordem psíquica também, beleza? E aí, pessoal, eu coloquei aqui para vocês. Então, o que é trauma, né? Nós vamos estudar traumatologia, estudo das lesões decorrentes do trauma. O que de fato é trauma? Trauma, para a gente, vai ser qualquer atuação de uma energia externa sobre o corpo da pessoa, com intensidade suficiente para provocar desvio de normalidade com ou sem expressão morfológica. E aqui, de novo, vem a questão da lesão física e da lesão psíquica, né? Vejam que eu coloco para vocês assim, ó, com ou sem expressão morfológica. Quando a gente fala de morfologia, nós estamos falando das nossas estruturas, das nossas células, dos nossos tecidos. Então, uma lesão morfológica é uma lesão que apresenta alteração física. Uma lesão sem expressão morfológica é porque a gente não vai conseguir visualizar nenhuma alteração física evidente, mas a gente pode estar, como eu expliquei para vocês, diante de uma alteração psíquica, beleza? Então, muito cuidado com a cobrança do conceito de vocês nas provas, não se esqueçam desse detalhe que eu falei para vocês. E quando a gente fala de medicina legal, pessoal, e assim isso vai permear todo o nosso estudo, a gente tem que ter sempre a ideia de que nós estamos diante de uma energia externa que venha a atuar e produzir algum tipo de lesão ou algum tipo de alteração, correto? Por que eu estou falando isso para vocês? Imaginem que uma pessoa ela possa ter alterações físicas com expressão morfológica decorrentes de uma série de doenças, né? Então, uma alteração de pele, uma pneumonia, um AVC, um infarto, enfim, nós vamos ter ali várias alterações. Mas isso não é objeto de estudo da medicina legal, não é isso que a medicina legal está preocupada. Por quê? Porque a medicina legal está preocupada, como a gente já falou nas aulas passadas no nosso conceito, com o que vai ter impacto na esfera jurídica, o que vai ser questionado numa esfera judicial. Então, é o que a medicina importa para o direito. E o que vai importar para o direito quando o indivíduo sofrer algum tipo de lesão e que essa lesão for decorrente de uma energia externa, de um trauma. E a energia externa e trauma é tudo aquilo que não é intrínseco do próprio corpo da pessoa, entendeu? Então, quando a gente tem ali uma situação de um suicídio ou uma tentativa de suicídio, isso a gente tem uma energia externa, não importa que ela tenha sido provocada pela própria pessoa, mas a gente tem também uma energia externa. Então, qualquer coisa de fora, né? Então, qualquer pancada, disparo de arma de fogo, instrumento, qualquer coisa nesse sentido, a gente vai falar em energia externa e, consequentemente, isso vai ser objeto de estudo da traumatologia, beleza? Olha só o nosso conceito de lesão corporal.
com base em tudo isso que a gente comentou e falou aqui com vocês então. Lesão corporal é qualquer alteração ou desordem da normalidade de origem externa, mediante uma ação violenta, capaz de provocar um dano à saúde, e aí, de novo, quando a gente usa o termo saúde, ela é física ou psíquica, tá? Aonde que vem esse conceito, pessoal? A gente vai ver aqui logo em seguida do próprio artigo do Código Penal que trata do crime de lesão corporal. E, obviamente, como eu falei para vocês, só vai interessar para a gente quando a gente tem a atuação de uma energia de origem externa, né, mediante uma ação violenta, como eu coloquei aqui para vocês, capaz de causar um dano à saúde física ou psíquica. E aí, pessoal, eu coloquei aqui algumas observações até para a gente raciocinar sobre isso. Veja só, autolesão, ela é entendida como lesão corporal? Na verdade, não, porque ainda que a gente tenha uma energia externa, ainda que o indivíduo pegue ali uma faca, uma tesoura, alguma coisa assim, e produza uma lesão em si mesmo, vejam que quando a gente fala de crime, o crime de lesão corporal, ele na verdade está implícito nele que essa lesão tenha sido provocada por uma terceira pessoa, por uma outra pessoa que não o próprio indivíduo. Então, para o nosso direito, a autolesão não entra dentro das lesões corporais. Isso não quer dizer que a pessoa não vai ser examinada, que vai ter eventualmente uma investigação e tudo mais, porque isso vai querer ser investigado ali se realmente foi uma autolesão ou se foi uma lesão provocada por um terceiro. Se essa mesma lesão foi provocada por um terceiro, lesão corporal. Se foi provocada pelo próprio indivíduo, também não é lesão corporal. E aí, pessoal, a gente também tem a questão das atividades esportivas que geram algum tipo de lesão, né? Então, por exemplo, lutas de artes marciais, até esportes, né, que tem contato, por exemplo, futebol, basquete, essas coisas, de vez em quando a gente vê ali, né, as pessoas com fraturas, torções, lesões às vezes até um pouco mais graves, eventualmente até óbito de algumas pessoas em situações extremas ali, né, de esforço físico ou de lesões decorrentes de treinamento, essas coisas. Para o nosso direito, também importa e impacta a questão social das atividades esportivas. Então, quando um indivíduo entra numa atividade esportiva, até numa de confronto, né, por exemplo, artes marciais, ele sabe e implicitamente ele entende que ele possa sofrer algum tipo de lesão, ok? E aí aqui é que tem um dos pulos do gato. Quando a atividade esportiva que está sendo praticada por alguém, essa pessoa sofre uma lesão qualquer, se a lesão foi decorrente das atividades próprias do esporte, né, não houve nenhum tipo de intencionalidade da outra pessoa em produzir uma lesão que fuja das regras ali daquele esporte que está sendo praticado, isso também vai estar excluído do nosso conceito de lesão corporal e do crime de lesão corporal no âmbito da esfera jurídica, tá? Por outro lado, se a gente está no âmbito ali de um esporte e a pessoa, por negligência, por imprudência ou até por intencionalidade de utilizar aquele esporte, passando ali por cima das regras para, de forma dolosa, com intenção, provocar a lesão em alguém, aí então a gente vai sim estar diante de lesão corporal. Então cuidado, atividades esportivas, né, lesões produzidas em atividades esportivas, elas podem sim configurar lesão corporal, mas em regra não o são, porque em regra decorrem ali, né, se você, por exemplo, como eu falei, está numa arte marcial ali, está lutando dentro das regras, fazendo tudo certinho e tal, e acontecer alguma lesão, alguma coisa, isso vai ser uma fatalidade, isso não vai ser lesão corporal para a esfera jurídica, tá? Por outro lado, né, vamos supor aqui que um indivíduo está dando lá
um estrangulamento, né, um mata-leão, uma chave de alguma coisa, a pessoa bate, né, para soltar, né, assim, falando ali que está desistindo, o juiz manda a pessoa soltar e a pessoa não solta e permanece ali naquela posição até levar o indivíduo a óbito. Obviamente, aí isso sim vai ser entendido como uma lesão corporal, beleza? Olha só o que vai dizer o nosso artigo 129 do Código Penal, que é exatamente o artigo que fala de lesão corporal. Ele vai dizer o seguinte: ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, entendeu? Por isso que a autolesão, ele não vai entrar aqui para a gente como uma lesão corporal de interesse da esfera jurídica e da medicina legal. Porque quando a gente fala ofender a saúde, a integridade corporal, a saúde de outrem, eu pressuponho que tem uma outra pessoa, então, que vai causar a lesão não nela mesma, mas em outra pessoa, né? E aí, como a gente já conversou aqui com vocês, vejam que o nosso próprio código, ele vai falar integridade corporal ou saúde de outrem, querendo colocar aqui para gente a ideia de que essas lesões elas podem ser físicas, com expressão morfológica, ou psíquicas, que seriam aquelas que não temos expressão morfológica, beleza? E aí, pessoal, uma das coisas que costuma cair muito nas provas é o entendimento da classificação das lesões corporais, e aí a gente vai gastar um tempinho aqui discutindo isso, porque isso costuma aparecer nas provas, e obviamente a gente quer acertar ali 100% das questões relacionadas com o tema, não é mesmo? Então olha só, pessoal, a primeira ideia que vocês precisam ter é o seguinte: de acordo com o nosso Código Penal, o artigo 129, a gente tem uma classificação das lesões corporais, mas essa classificação, ela só importa quando a gente estiver falando de lesões dolosas, ok? Por que eu estou falando isso para vocês, né? A gente vai ver os artigos que fazem, né, a classificação da lesão corporal, mas a gente vai ver ali que vai ter um artigo em particular que vai falar que as lesões elas podem ser culposas, e aí quando a gente falar de lesões culposas, nós não vamos ter nenhuma pena diferente para a lesão produzida. Então, se eu produzo lesão corporal de forma culposa, sem a intenção, a minha pena vai ser sempre a mesma. Se eu provoco agora uma lesão dolosa, uma lesão com intencionalidade, aí conforme a magnitude e a extensão dessa lesão, a minha pena ela vai sendo aumentada, e aí então daí que surge a classificação das lesões corporais, e por isso que essa classificação ela importa só para as que são dolosas. E aí a gente vai ver que as lesões corporais, então, dolosas, elas podem ser de natureza leve, de natureza grave, de natureza gravíssima ou então seguidas de morte, ok? E aí a gente vai ver cada uma delas, como é que a gente faz, né, para entender quando uma lesão é grave, quando ela é uma lesão é gravíssima e tal. Se vocês prestarem atenção, eu coloquei aí, entre aspas, os termos leve e os termos gravíssima, porque no nosso Código Penal não vai ter expressamente esses termos. No nosso código vai ter o termo grave e o termo seguida de morte. Mas com base na doutrina e na jurisprudência, a gente classifica dessa forma. E aí eu vou explicar, obviamente, para vocês o porquê desse motivo, tá? E aí sim, quando as lesões forem de natureza culposa, nós não vamos ter uma classificação. Olha só, pessoal, isso não quer dizer que quando nós vamos fazer as nossas perícias, a gente não faça a análise da extensão da lesão. Até porque definir se essa lesão foi culposa ou foi dolosa não é papel do perito. Isso é papel do julgador, do processo judicial do juiz, ok? Então a gente sempre vai fazer uma perícia avaliando toda a magnitude e a extensão da lesão. E aí a gente vai ter ali, né,
como elementos para indicar se uma lesão é grave, se uma lesão é gravíssima, conforme a gente vai ver aqui. Só que, se no curso do processo chegar-se à conclusão que aquela lesão ela foi culposa, a pena vai ser sempre a mesma, independente da gradação da lesão. É isso que eu quero que vocês entendam, beleza? E aí, então, vamos lá. Como é que a gente faz a classificação das lesões corporais conforme essas todas gradações que eu coloquei para vocês? Então, nós temos leve, grave, gravíssima e seguida de morte. As duas primeiras que eu trouxe para a gente discutir, que são bem mais fáceis e bem mais simples, é a leve e a seguida de morte, tá? A leve, pessoal, é muito tranquila. Nós vamos ver que no parágrafo 1º desse mesmo artigo, né, do 129, vão ter ali algumas condições que classificam essa lesão como grave. Nós vamos ver que no parágrafo 2º vão ter algumas condições mais danosas e severas que classificam essa lesão como gravíssima. No parágrafo 3º vai ter ali falando que essa lesão foi seguida de morte. Então, o que é lesão leve para a gente? É quando você não consegue caracterizar nenhuma hipótese prevista nem no parágrafo 1º, nem no parágrafo 2º, nem no parágrafo 3º. Em outras palavras, é um diagnóstico de exclusão. Quando ela vai ser leve? Quando ela não for grave, quando ela não for gravíssima e quando ela não for seguida de morte. Então, se não teve resultado de morte e não produziu nenhum desses efeitos, desses resultados descritos no parágrafo 1º e no parágrafo 2º, essa lesão ela vai ser classificada como leve, a pena vai ser a pena menor que tem ali no próprio caput do artigo 129, beleza? Lesão seguida de morte é outra que a gente não tem muita dificuldade para classificar, correto? Então, basta que a gente tenha uma lesão corporal e que o resultado dessa lesão corporal tenha sido a morte. Só que aí, pessoal, muito cuidado com esse ponto, e eu falo até para a questão jurídica da prova de vocês. Vejam que um resultado morte, ela também pode configurar o crime de homicídio, certo? E aí, como é que a gente vai diferenciar se a gente está diante de um crime de homicídio, porque o resultado foi a morte, ou se a gente está diante de um crime de lesão corporal seguida de morte, que o resultado também foi a morte, mas que a pena é muito menor. O que a gente tem que pensar aí é a intencionalidade de quem produziu a lesão. Então, olha só, quando a gente tem uma pessoa com a intenção de provocar a morte de alguém, então a gente está falando em um crime de homicídio, certo? Quando a gente está falando que alguém assumiu o risco de produzir um resultado morte, lembra que no nosso direito, né, o crime doloso é aquele que você tem a intenção ou que você assume o risco, né? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu dou um tiro na cabeça de alguém e eu falo que a minha intenção não era matar a pessoa. Não, mas todo mundo sabe que um tiro na cabeça pode ter o resultado morte. Então, você assume o risco de produzir aquele resultado. Quando a gente tem intenção, a gente vai falar de homicídio. Quando a gente não tiver intenção, então coloquei aqui, ó, o agente não quis o resultado morte e nem assumiu o risco de produzi-lo. Nesses casos, uma lesão corporal, se tiver como resultado morte, é que vai ser classificada como lesão corporal. Caso ele tenha assumido o risco, o querido resultado, é o crime de homicídio que eu coloquei para vocês. E aí, pessoal, a gente diz que esse crime, ele é um crime chamado de préter doloso. O que é um crime préter doloso? E vocês vão ver que tem vários no nosso Código Penal. O crime préter doloso é aquele crime que você tem dolo, intenção no antecedente e culpa no consequente. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Eu tenho dolo, intenção no antecedente. Qual que é o meu antecedente aqui? Produzir uma lesão corporal. Só que eu não quero o resultado morte, eu não assumi o resultado morte, mas mesmo assim aquela pessoa foi a óbito. Então eu tenho aqui agora o quê? Culpa no consequente, que foi o resultado morte. Então sempre que a gente tiver um crime
que você tem dolo no antecedente e culpa no consequente, a gente vai falar que esse crime é prazer-doloso. E para a gente falar que uma lesão corporal seguida de morte é sim uma lesão corporal seguida de morte e não um homicídio, a gente tem que estar diante de um crime prazer-doloso. E aí, repetindo para vocês, então o agente ele tinha intenção, dolo de produzir lesão corporal, antecedente, mas culpa no resultado morte, ou seja, culpa no consequente, beleza? É essa a ideia que vocês têm que ter de crime prazer-doloso para qualquer crime que vocês vão estudar como sendo prazer-doloso, né? Então imagina agora vocês, olha o exemplo que fica claro, imagina agora vocês que eu dou um empurrão no indivíduo, certo? Então vejam, um empurrão no indivíduo não é razoável que você pense que ele possa ter um resultado morte. Só que aí com esse empurrão, esse indivíduo tropeça, bate a cabeça, tem um traumatismo crânioencefálico e acaba indo a óbito. Vejam que aqui a lesão que foi produzida não é uma lesão, em regra, com potencial de levar aquele indivíduo à morte. Muito diferente daquele disparo de arma de fogo que eu falei com vocês. Aqui sim, esse indivíduo ele não tinha como imaginar que um empurrão fosse produzir a morte daquela vítima. E aí, então, é isso que a gente tem quando a gente vai falar de lesão corporal seguida de morte para o artigo 129. Beleza? Então, só lembrar da intenção na hora de produzir uma coisa e resultado diferente daquele que você quis produzir. Mas diferente no sentido de que você não o quis, mas nem tampouco assumiu o risco. Beleza? E aí sim, pessoal, agora a gente pode discutir com vocês as lesões corporais de natureza grave e as lesões corporais de natureza gravíssima. A gente vai ter várias hipóteses aqui, né, que eu coloquei para vocês, né, as de natureza grave previstas no parágrafo 1º do nosso Código Penal, as de natureza gravíssima previstas no parágrafo 2º, e aí vamos entender exatamente como isso funciona, porque às vezes caem questõezinhas da prova, que o examinador descreve uma situação e pede, então, para que os candidatos, para que vocês classifiquem aquela lesão como sendo grave, como sendo gravíssima, ou então ele faz questionamentos do que classifica uma lesão como grave, do que classifica uma lesão como gravíssima. Por isso que a gente tem que gastar um tempinho discutindo isso para vocês. O nosso código, pessoal, no parágrafo 1º, então, ele vai falar o seguinte: a lesão corporal de natureza grave, ela ocorre se resulta. Nós temos aqui 4 hipóteses, certo? Quais são essas 4 hipóteses? Aqui. Incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função, aceleração do parto. Então, sempre que tiver uma dessas 4 hipóteses, a nossa lesão ela vai ser grave. Mesmo tendo mais de uma dessas hipóteses, 2, 3, a lesão continua sendo grave, tá? Ela não muda de gradação, ela só vai mudar de gradação para gravíssima se tiver alguma consequência lá daquelas previstas no parágrafo 2º que a gente vai ver na sequência. E aí a gente precisa discutir um pouquinho cada uma, porque se cobrar de vocês uma historinha, um quadro, vocês vão precisar interpretar aquela situação para saber exatamente o que aconteceu. E aí se a lesão então é grave ou se a lesão é gravíssima, tá? Bom, primeira hipótese para lesão grave: incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. O que é ocupações habituais, pessoal? Ocupações habituais são todas as atividades daquela pessoa. Qualquer atividade que seja da rotina normal daquela pessoa. Então, se ela é um estudante, ir para o colégio, ir para a faculdade,
Se ela trabalha, é exercer as atividades laborais dela, mas isso também inclui atividades de lazer, prática de esporte, as atividades habituais do dia a dia, escovar o dente, tomar banho, tudo isso está em ocupações habituais. E aí, se uma pessoa, em decorrência de uma lesão, ela fica incapacitada para suas ocupações habituais por mais de 30 dias, então nós vamos falar que a gente tem uma incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, tá? Um pequeno adendo aqui, pessoal. O nosso direito, ele não permite com que você faça uma previsibilidade de que isso vai acontecer. O que ele exige é que, se existe uma possibilidade dessa lesão corporal gerar incapacidade para as ocupações por mais de 30 dias, mas eu fiz essa perícia com menos de 30 dias, eu vou precisar de uma perícia complementar depois do 30º dia para poder realmente avaliar e verificar a ocorrência da incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, e vamos precisar fazer um laudo complementar, eu vou até trazer depois esse artigo para vocês. Mas só para lembrar que em medicina legal, a gente, para classificar uma lesão quanto à sua gravidade, a gente precisa aguardar, em regra, o processo evolutivo, cicatricial de cura, e aí sim é que a gente tem condição de avaliar. Então, muitas vezes, lesões corporais, quando graves ou gravíssimas, vão demandar uma perícia complementar, decorrido ali um lapso temporal. No caso das incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, obviamente esse lapso temporal vai ser de 30 dias, beleza? Qual que é o segundo, pessoal? O segundo é perigo de vida. E aí, o que vocês têm que entender aqui? Existem dois conceitos diferentes no âmbito jurídico e na esfera da medicina legal, que é o que a gente chama de perigo de vida e risco de vida. Isso, em hipótese nenhuma, são sinônimos, e tomem muito cuidado com isso. Se o examinador colocar para vocês que uma lesão ela tinha risco de vida, isso não classifica a lesão como a lesão corporal como de natureza grave, a não ser que ele coloque ali para vocês que houve perigo de vida. E o que diferencia uma coisa da outra, pessoal? Quando a gente fala perigo de vida, nós estamos falando de uma situação real, objetiva, uma lesão que produziu uma determinada alteração e que é necessário uma intervenção médica, um pronto atendimento médico para que o resultado não evolua para o resultado morte, tá? Então, não é, como eu coloquei aqui para vocês, a mera possibilidade ou um prognóstico desfavorável. Possibilidade ou prognóstico desfavorável, isso é apenas risco de vida, isso não é perigo de vida. Então, um exemplo aqui para vocês, né? Eu coloquei, olha só, lesões penetrantes nas cavidades. O que eu estou querendo dizer com lesão penetrante na cavidade? Suponhamos que agora a gente pegue uma faca e enfie no abdômen de alguém. E aí, esse caso é perigo de vida? É risco de vida? É sempre perigo? Nem sempre é perigo? Como é que eu vou classificar? E aí, então, a doutrina e a jurisprudência veio até esmiuçar isso para a gente. Para que a gente fale em perigo, como eu falei para vocês, a gente precisa de uma situação real e objetiva, ok? Então, agora, essa lesão produzida por uma faca que entrou no abdômen de uma determinada pessoa, vamos supor que essa lesão não tenha atingido nenhuma estrutura, né? A pessoa deu muita sorte, não perfurou o intestino, não perfurou o rim, não perfurou o baço, não perfurou o fígado, enfim, não perfurou nada. Ela tão somente produziu ali lesão da pele, do subcutâneo e da camada muscular, mas ela entrou e não produziu nenhum tipo de lesão. Então vejam que essa lesão penetrante, apesar de ser uma lesão grave,
ainda que esse indivíduo seja submetido lá a uma intervenção médica, obviamente vai ser, pelo menos para fazer uma sutura, avaliar a extensão da lesão, essas coisas, mas ele não teve nenhuma lesão que objetivamente poderia levar essa pessoa à morte. Então, essa lesão produzida na região do abdômen, ela cursa apenas com risco de vida, porque a gente está falando do plano teórico, e isso não é lesão corporal de natureza grave, tá? Agora, vamos supor que num outro indivíduo, essa mesma lesão agora atingiu a região do fígado, ou atingiu a região do baço, ou a região do intestino, provocou um sangramento volumoso, baço-intestino, provocou extravasamento de fezes para a cavidade abdominal, então quadros de infecção e sepse graves. Agora sim, pessoal, vejam que nas hemorragias importantes, ou eu faço uma cirurgia para conter aquela hemorragia, ou o indivíduo vai a óbito. Uma perfuração do intestino com extravasamento de fezes para a cavidade e um quadro de infecção e sepse, ou eu faço uma abordagem cirúrgica, lavo e limpo ali todo aquele material, uso antibióticos potentes, ou muito provavelmente aquele indivíduo vai a óbito, tá? Então, neste caso, nós estamos falando de perigo de vida. Então, muito cuidado nas questões de prova de vocês, para não confundir risco de vida com perigo de vida, tá bom? Para a gente falar em lesão corporal de natureza grave, então, nós precisamos ter perigo de vida, que é uma situação, como eu coloquei aqui de novo, real e objetiva, e não apenas uma mera probabilidade, beleza? Terceira hipótese que faz uma lesão corporal ser classificada como de natureza grave. É o que a gente fala de debilidade permanente, é o que está escrito lá no código, parágrafo 1º. Debilidade permanente de membro, sentido ou função. E aí, pessoal, o que a gente tem que entender aqui? Se a gente for lá para as lesões de natureza gravíssima, né, vou passar aqui rapidinho só para vocês observarem, a gente vai ver que ali a gente vai ter perda ou inutilização de membro, sentido ou função. E aqui no anterior, ele vai falar em debilidade permanente de membro, sentido ou função. Então, o que diferencia uma debilidade permanente de uma perda ou inutilização? A análise da capacidade funcional residual daquele membro, sentido ou função. E aí, então, olha só. Suponhamos que eu tenha sofrido uma lesão grave na região do meu braço esquerdo, né? Região do ombro, braço, não importa. Eu tive todo um processo ali de cicatrização, uma cirurgia, alguma coisa assim. E aí, então, esse meu membro, que é o membro superior esquerdo, o braço esquerdo, ele permanece com função, mas essa função ela foi prejudicada. Então eu não consigo mais abrir completamente o meu braço, eu perdi ângulo de movimentação do meu cotovelo, eu perdi sensibilidade, eu perdi força no meu braço. Então vejam que, obviamente, no que eu estou descrevendo para vocês, a capacidade funcional, né, a função daquele residual, depois da cicatrização da lesão, ela ficou comprometida. E aí, então, a gente vai falar de debilidade permanente de membro, sentido ou função. Se, por um outro lado, eu perco completamente a função, né, daquele membro ali, como eu falei para vocês nessa mesma lesão, é que eu vou falar em perda ou inutilização, tá? Então, quando a gente vai analisar a debilidade permanente de membro, sentido ou função, a gente, né, se o examinador quiser cobrar isso de vocês, ele vai ter que dar ali essa informação para vocês fazerem essa gradação. Se houve um prejuízo efetivo para a vítima, como eu coloquei aqui para vocês, prejuízo efetivo da vítima, mas aquele membro, aquele sentido ou aquela função, eles permanecem ainda, que seja diminuído residualmente, mas permanecem, a gente vai falar de debilidade permanente, tá?
E aí, membro, nós estamos falando dos membros mesmo, membros superiores, né, braços, membros inferiores, pernas, tá? Cuidado que já caiu essa pegadinha em prova, né? Genital não é considerado membro, tá? Ele até pode configurar uma debilidade permanente em algumas lesões, mas ele não é um membro, tá? Mas nós temos também sentidos e nós temos também funções, né? Então nós temos os sentidos, né? Olfato, visão, paladar, tato, então prejuízos nos nossos sentidos também podem caracterizar uma debilidade permanente. E nas nossas funções, função respiratória, função mastigatória, função da locomoção, enfim, qualquer área do nosso corpo de atuação que tenha um prejuízo, isso pode classificar uma debilidade permanente de membro, sentido ou função, tá? E aí, pessoal, eu coloquei algumas coisas para vocês, só para vocês não caírem em pegadinhas lá nas provas, tá bom? Primeiro, quando o nosso código fala em permanente, ele não está falando de algo que seja perpétuo. Tá vendo? Eu coloquei aqui, ó, permanente é diferente de perpétuo, tá? Perpétuo é o quê? Para sempre, eterno. Permanente significa o quê? Passado um período razoável de cicatrização, de evolução, essas coisas, aquele membro, sentido ou função pode ter ficado debilitado. E aí a gente já vai classificar aquilo como debilidade permanente de membro, sentido ou função. Em regra, mas não é sempre, um tempo razoável para se pensar é um tempo de mais ou menos 1 ano de evolução. Então, tive a lesão no meu braço, fiz lá a cirurgia, fiz fisioterapia, passou 1 ano, eu continuo com prejuízo, né, do meu membro superior, como eu falei para vocês, isso já vai classificar como debilidade permanente de membro, sentido ou função, beleza? Coloquei aqui também para vocês, ó, órgãos duplos, né? Então, alguns órgãos duplos. E aí, o que eu estou querendo dizer com órgãos duplos? Olhos, né? Então, por exemplo, ouvidos. Nós temos 2 olhos, nós temos 2 ouvidos. Suponhamos agora que foi produzida uma lesão no meu olho direito que deixou o meu olho cego, tá? O olho direito. Mas eu permaneço com o sentido da visão por conta do meu olho esquerdo. E aí, pessoal, muito cuidado, né? Que às vezes eles colocam isso em prova. Então, você perder um olho só quando o outro funciona, não é perda ou inutilização. Porque quando a gente está falando de olhos, nós estamos falando de 2 olhos, o nosso sentido da visão, com a perda da visão de um olho, ele é prejudicado, obviamente, né? Você perde noção de profundidade, você perde campo visual, etc., mas você continua enxergando. Então, isso é debilidade permanente de membro, sentido ou função. E aí isso vale para você ficar surdo de um ouvido só, mas continuar ouvindo com o outro. Isso vale para você perder um rim, mas continuar tendo o outro. Então, veja que, né, quando a gente perde um rim, o outro rim, se estiver saudável, ele consegue manter ali a nossa função excretora, né, filtração, essas coisas, mas com uma diminuição de sua capacidade. Então, sempre que você tiver órgãos duplos que executam juntos uma mesma função, e a gente perdeu um só, mas o outro não, nós vamos falar em debilidade permanente de membro, sentido ou função, tá? E aí eu coloquei aqui para vocês também a mesma linha de raciocínio, vocês têm que usar para perda de dedos, perda de dentes, ok? Vamos supor que a gente tem aqui, né? Então vamos pegar aqui a minha mão. Vamos supor que numa determinada lesão eu perdi esses 2 dedos aqui, né? O mindinho e o do lado dele. Mas eu mantive esses outros 3 aqui. Vejam que eu tenho um prejuízo da minha função de pega, mas eu ainda consigo executá-la. Porque esses dedos não são tão importantes para essa função como, por exemplo, o polegar. Então, quando a gente tem perda de dedos, mas que mantém, ainda que com certo prejuízo, a função, a gente também vai falar de debilidade permanente de membro, sentido ou função, tá? Agora, imagine que ao invés de perder esses 2 dedos aqui, eu perdi o polegar e o indicador. Agora, esses 2 dedos aqui. Vejam que sem o polegar e o indicador, aí a função da minha mão, ela perde praticamente por completo. E aí sim a gente vai falar de perda
ou inutilização de membro, sentido ou função. O mesmo vale para dentes, né? Vamos supor que numa determinada lesão, numa determinada alteração, eu perdi alguns dentes que comprometem minha função mastigatória e tal, eu vou falar em debilidade permanente. Se por outro lado eu perdi uma quantidade X de dentes aí que tire a minha função mastigatória e tal, aí é que eu vou falar de perda ou inutilização, tá? Então, cuidado com essas pegadinhas, né? Sempre analisem o contexto geral daquele indivíduo, tá? E a última hipótese, para classificar uma lesão corporal como sendo de natureza grave, é aceleração do parto. E aí, pessoal, o que o nosso código ele quer falar com aceleração do parto? O que vocês basicamente precisam entender? De novo, se a gente for lá para frente e for analisar ali lesão corporal de natureza gravíssima, a gente vai ver aqui que a gente tem um outro contraponto também, que é a ocorrência de aborto. Então, com relação a esse tópico, a gente precisa entender se a gente está diante de uma aceleração do parto ou se a gente está diante de um aborto. E o que define uma ou outra coisa? Imaginem que uma pessoa sofreu uma lesão corporal e que, em razão dessa lesão, o parto se antecipou do que estava previsto para acontecer. Então, a mulher não estava em trabalho de parto, nada disso. Teve uma lesão, entrou em trabalho de parto e nasceu uma criança viva e viável. É isso que eu coloco aqui para vocês, criança viável. Ou seja, nasceu antes da hora, mas continuou vivo depois que nasceu. Isso vai ser aceleração do parto para a gente, ok? Então, criança viável, aceleração do parto. Obviamente que se essa criança morreu durante o trabalho de parto, dentro da barriga ou logo após o nascimento porque não tinha viabilidade, para o nosso Código Penal, isso vai ser então aborto e a lesão corporal ela vai ser classificada como gravíssima, beleza? Então, o que a gente tem aqui de novo? Lesão de natureza grave, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função e aceleração do parto. No parágrafo 2º desse mesmo artigo, nós vamos ter as hipóteses que classificam uma lesão corporal como sendo de natureza gravíssima. E aí, pessoal, agora nós vamos ter 5 hipóteses, que são incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro, sentido ou função, deformidade permanente e aborto, como a gente já discutiu. Bom, teve 2 que a gente já discutiu aqui bastante, né? Não precisa da gente ficar voltando, né? Vou até começar por essa aqui para agilizar para vocês, né? O aborto, então, já falei ali, nasceu uma criança viva, viável, nós vamos falar de aceleração do parto, a lesão corporal de natureza grave. Agora, essa mesma lesão desencadeou um trabalho de parto, desencadeou a morte do bebê, seja dentro da barriga ou seja logo após o nascimento. Então, a gente teve como resultado não só uma aceleração do parto, mas um aborto. Essa lesão ela vai ser de natureza gravíssima. Falamos ali também sobre debilidade permanente e eu falei para vocês que aqui o código vai colocar como perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Qual é a ideia aqui, pessoal? Se ali a gente tinha um prejuízo da capacidade funcional residual de qualquer membro, sentido ou função, aqui obviamente a gente vai ter a perda da capacidade funcional residual de qualquer membro, sentido ou função. E entende-se, também isso não é uma regra, mas se chegarem a cobrar números de vocês, perdas acima de 70% da capacidade funcional residual de um membro, sentido ou função já são entendidos para nós como perda ou inutilização do membro, né? Não precisa perder o membro, ele vai ser considerado um membro inutilizado, beleza? Então esse também é um contraponto ao que a gente viu lá no anterior. E agora, pessoal, o código vai trazer para a gente 3 outras hipóteses além dessas 2 que são incapacidade permanente para o trabalho.
Vejam que lá atrás a gente falou sobre incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Aqui nós vamos estar falando de uma incapacidade permanente para o trabalho. Então, obviamente, aqui a gente está falando especificamente do labor daquele indivíduo, e olha só o cuidado. O código entende que para a gente classificar uma lesão como gravíssima, essa incapacidade para o trabalho, além de permanente, era precisa ser para todo e qualquer tipo de trabalho, e não só a função que aquela pessoa desempenhava, entendeu? De novo, o permanente não é perpétuo, tá? Cuidado, né? Então a gente colocou ali, né? Permanente em torno mais ou menos de 1 ano, aqui vale a mesma coisa, né? Então, todo e qualquer trabalho por mais de 1 ano. E aí, pessoal, o que é todo e qualquer trabalho para vocês compreenderem, né? Imaginem vocês que a gente está diante de um pianista, ele toca, né, o trabalho dele é trabalhar como músico, numa orquestra, numa banda, alguma coisa assim. Ele tem uma lesão grave, tem um comprometimento severo dos dedos das mãos e ele não consegue tocar mais profissionalmente. Então ele não vai mais poder continuar atuando ali como músico profissional. Então essa lesão o incapacitou para o seu trabalho, mas é possível que ele seja readaptado para outro tipo de trabalho. Então, por exemplo, ao invés de ele trabalhar agora como músico profissional, ele vai trabalhar como professor de música, sei lá, qualquer coisa, ou qualquer outro tipo de trabalho. Então, vejam que este caso não configura incapacidade permanente para o trabalho, beleza? Então, muito cuidado, para falar em incapacidade permanente para o trabalho, precisa ser todo e qualquer tipo de trabalho, beleza? Além desse, nós temos a enfermidade incurável. E aí, pessoal, quando o código fala para a gente de enfermidade incurável, ele está querendo dizer para a gente doenças que não têm cura, ok? E aí eu coloquei alguns exemplos, esse também não tem muito o que discutir. Por exemplo, o indivíduo sofreu uma lesão corporal, foi transmitido para ele uma doença infecto-contagiosa como HIV, que é uma doença que não tem cura. Se ele contraiu o vírus e desenvolveu o quadro da doença, então a gente está diante de uma enfermidade incurável. Outras alterações incuráveis também, por exemplo, eu coloquei aqui epilepsia, né? Então imagina um trauma na região da cabeça, desencadeou ali um foco de epilepsia. Epilepsia é uma doença que não tem cura. Ela tem controle com medicação, mas cura ela não tem. Então também vai ser enfermidade incurável. Então qualquer doença que seja uma doença que não tem cura, vai classificar uma lesão corporal gravíssima como sendo uma enfermidade incurável, como sendo lesão corporal de natureza gravíssima, tá? E o último, pessoal, que tem aqui é a deformidade permanente, tá? E aí a gente precisa entender aqui o que é deformidade permanente, tá? Eu até coloquei um conceito aqui para vocês que acho que dá para explicar bem o que significa. Olha só. Dano estético, então uma deformidade permanente ela é um dano estético que causa constrangimento na pessoa que sofreu o dano ou repulsa em quem olha aquele dano, tá? Então, qualquer dano estético que tenha uma magnitude tal a ponto de comprometer a vida da pessoa e causar mal-estar em quem olha, isso vai ser uma deformidade permanente, né? Então, claro que lesões com cicatrizes, né? Com sequelas importantes em regiões de rosto, de face, sempre vão ser deformidades permanentes. Uma outra coisa que é importante saber, não necessariamente a deformidade permanente ela precisa ser numa região visível, né? Imaginem vocês que a gente tem uma mulher agora que sofreu uma lesão corporal e ela teve ali danos estéticos severos e importantes na região das mamas. Vejam que a mama é importante para a sexualidade da mulher. Agora, ela estando de roupa, ninguém vai ver aquela lesão, mas sempre que ela vai ter um relacionamento íntimo, um relacionamento sexual, ela fica ali constrangida, chateada. Então, esse dano estético tem um prejuízo para ela. Isso também é
deformidade permanente, tá? Então, o examinador, se ele cobrar isso de vocês, né, ou ele vai cobrar o próprio termo, deformidade permanente, ou ele vai deixar claro ali que é uma deformidade que realmente impacta na vida daquela pessoa esteticamente, causando constrangimento, ou em alguma esfera da sua vida, ainda que seja no âmbito privado, tá? E aí, então, a gente fecha lesão corporal de natureza gravíssima. Então, lembrando, incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro, sentido ou função, deformidade permanente e o aborto vão configurar uma lesão corporal como sendo de natureza gravíssima. Beleza? Bom, dito isso, então a gente entendeu que o que é lesão corporal de natureza leve é aquela que não tem nenhuma hipótese do parágrafo 1º, nenhuma hipótese do parágrafo 2º e também não tem um resultado morte. Lesão corporal seguida de morte, independente do que aconteceu de resultado, o resultado mais gravoso, mais danoso foi a morte, lembrando que o indivíduo não tinha a intenção nem assumiu o risco do resultado morte. Por isso que a gente não está falando de homicídio, e sim de lesão corporal seguida de morte. Alguma hipótese do parágrafo 1º ou várias hipóteses do parágrafo 1º, lesão é sempre grave. Tá? Não é porque tem 2, 3, 4 que ela vira gravíssima, não. Cuidado com isso também. Alguma hipótese do parágrafo 2º, qualquer uma, lesão de natureza gravíssima. E, obviamente, se tiver tanto do parágrafo 1º quanto do parágrafo 2º, o que vai classificar, obviamente, é a mais danosa. Então, essa lesão corporal vai ser classificada como de natureza grave, tá? E aí, pessoal, eu trouxe uma observação para vocês, né? Até para vocês compreenderem a aplicação da nossa lei penal, que é o que a gente chama de causas e concausas, tá? O que são causas e concausas, pessoal? São situações determinantes de uma lesão corporal em que você tem como resultado a convergência de vários fatores, em proporções diversas, né? Então imaginem vocês que a gente tem agora um indivíduo que sofreu uma lesão corporal, certo? Isso é a causa, né? Então eu peguei uma faca e enfiei no braço de alguém, no braço. Então aqui a causa é a minha facada. Mas imaginem vocês agora que aquela pessoa não era uma pessoa que não tinha nenhuma doença, pelo contrário, ela tinha uma doença que prejudica a coagulação do sangue, uma doença que a gente chama de hemofilia, que é aqueles indivíduos que têm um prejuízo, né? Então, uma lesão sangrante que se cicatriza rápido numa pessoa que não tem hemofilia, nos hemofílicos ela muitas vezes permanece sangrando. E aí, vejam agora que o resultado daquela lesão, que até pode ser uma perda ou inutilização do membro, sentido ou função, uma debilidade permanente, até eventualmente a morte, ela não é resultado de um fator único, ela é resultado da soma de mais de um fator, em que se um desses fatores não existisse, o resultado não seria da magnitude que ele aconteceu. E aí, o que o nosso direito diz e a nossa doutrina diz sobre isso, pessoal? Sempre que você tiver, então, uma concausa para produzir um determinado resultado, então, além da causa, que foi o mecanismo direto de produção de lesão, a gente tem algum outro fator que produziu, né, aquele resultado de forma conjunta, que modificou o curso natural, nós vamos ter que pensar se essa concausa, se esse outro fator, ele foi superveniente ou se ele foi pré-existente. Por que eu estou falando isso para vocês? O superveniente, certo? Então, é aquilo que aconteceu depois da lesão, e só existe por conta da lesão, mesmo que modifique o resultado penal, a gente tem a lei penal sendo aplicada de acordo com o resultado gravoso por completo, tá?
Dei um exemplo aqui só para vocês entenderem. Suponhamos que eu tenha um instrumento aqui com um prego, um pedaço de pau com um prego na ponta, e uso esse pedaço de pau para bater em alguém e produzo alguns ferimentos com aquele prego, certo? Qual que é a nossa ação? A lesão que eu estou produzindo por pegar um pedaço de pau com um prego na ponta e bater em alguém. E agora, pessoal, essa pessoa que sofreu a lesão, ela desenvolveu um quadro de tétano naquele ferimento e uma infecção grave e deu azar e ela foi a óbito por conta desse tétano aqui. Vejam que só a lesão produzida pelo pedaço de pau e prego não seria suficiente para produzir o resultado morte. Mas o resultado morte veio pelo desenvolvimento de uma infecção posterior ao ferimento que levou ao resultado morte. Olha qual que é o entendimento do nosso direito. Aquele tétano que surgiu, ele só surgiu por conta dessa primeira lesão que eu produzi. Se eu não tivesse produzido a lesão com aquele prego, a pessoa não teria tétano. Por isso que ele é uma causa superveniente, algo que apareceu depois. Nesses casos, a gente responde pelo resultado por completo. E essa lesão, então, que resultou na morte, vai ser uma lesão corporal seguida de morte, sim, porque a aplicação da sanção penal, ela é pelo resultado todo. Agora, quando nós tivermos com causas pré-existentes que modifiquem o resultado, aí a gente vai precisar avaliar se o indivíduo que produziu aquela lesão conhecia essa concausa pré-existente ou não. Se ele conhecia essa concausa pré-existente, mesmo assim produziu a lesão, aí sim ele assumiu o risco, ele também vai responder pelo resultado todo, tá? Por outro lado, com causas pré-existentes que modifiquem o resultado de uma lesão, mas que o agressor não tinha conhecimento dessa concausa pré-existente, ele não vai responder pelo resultado todo, mas apenas na proporção do que a lesão dele causou. Entendeu? E aí eu coloquei aqui algumas concausas pré-existentes para vocês, né? Só para vocês entenderem, né? Então, por exemplo, anatômicas, né, anomalias orgânicas, malformações congênitas, né, fisiológicas, né, a própria gestação, bexiga cheia, né, bexiga cheia, o que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente tem um trauma no abdômen, se uma víscera oca ela está vazia, a chance dela se lesionar é menor do que uma víscera oca cheia. E às vezes a lesão acontece só porque a víscera estava cheia. Então vejam que o resultado da lesão da bexiga, ela ocorreu porque ela estava cheia. Patológicas, né? Então, hemofilia, aneurisma de aorta ou qualquer outra doença ou patologia. Mas o que eu quero que vocês entendam? Né? O que é importante, vocês não precisam conhecer as concausas, porque não é isso que vai ser cobrado de vocês. Mas vocês precisam conhecer o seguinte entendimento. Se junto da lesão, que foi produzida por uma determinada ação, por uma determinada causa, tiver um outro fator associado, que produziu aquele resultado, e que por conta desse outro fator, né, o resultado foi mais danoso do que ele seria só com a causa. Se a concausa for superveniente, a pessoa, o agressor vai responder, né, a sanção penal por completo. Se a concausa foi pré-existente, aí então ela só vai responder pelo resultado todo se ela conhecia essa condição na hora que ela produziu a lesão. Se ela não conhecia essa condição, então ela não vai responder pelo resultado todo, tá? Vou dar um exemplo para vocês que acho que vai ficar bem claro. Imaginem que a gente tem uma mulher gestante, e aí então é uma gestação mais avançada, ela está ali com 8 meses de gestação, já está um barrigão, alguém vai lá e enfia uma faca na barriga dessa moça. E aí então esse bebê vai a óbito. Vejam que qualquer pessoa que olha para a moça tem condição de identificar que ela está grávida. Então a gente tem aqui uma concausa pré-existente que é a gestação. Quando o indivíduo enfia a faca no abdômen dessa pessoa, ele o faz
sabendo que ela está grávida. Então ele vai responder por uma lesão corporal de natureza gravíssima por ter tido provocado o resultado do aborto. Agora, vamos supor que essa mesma gestante, ela estava numa fase bem inicial da gestação, 8 semanas, 9 semanas, 2 meses e pouquinho, que sequer aparece barriga ainda. E aí a gente tem lá de novo um indivíduo enfiando uma faca no abdômen dessa moça, e aí então esse bebezinho vai a óbito. Vejam que neste caso, o indivíduo que produziu a lesão não tinha como saber, a não ser que fosse uma pessoa próxima, claro, que essa moça estava gestante. E aí então, como ele não conhecia essa concausa pré-existente, ele não vai responder pelo resultado do aborto, mas tão somente pela lesão corporal. A não ser que ele conheça, como eu falei para vocês, a concausa pré-existente. Beleza? Esse é o raciocínio que vocês têm que ter com relação a causas e concausas.